Fez muito sucesso nos últimos anos, tanto nos cinemas quanto nas livrarias, algumas trilogias. Você há de lembrar da trilogia dos Jogos Vorazes ou Senhor dos Anéis, talvez até você tenha assistido alguns dos filmes ou lido algum dos livros. E uma trilogia é um conjunto de 3 obras que se ligam entre si por um tema em comum. Esta parábola, ela é a terceira obra de uma trilogia de 3 parábolas que tratam do assunto da salvação. A primeira parábola dessa trilogia é a parábola do filho pródigo, que aparece no capítulo anterior, do verso 11 ao verso 32, onde a Bíblia nos apresenta um filho pródigo que desperdiça os bens de seu pai. A segunda parábola dessa trilogia é a que nós temos no capítulo 16, a do administrador infiel, do verso 1 ao verso 13, que nos apresenta um administrador infiel que desperdiça os bens de seu senhor. E por fim, nós temos essa parábola do rico e do mendigo, que nos apresenta um rico que desperdiça seus próprios bens. E Jesus, ele está contando essa trilogia de parábolas para um grupo de pessoas bastante específico, para os fariseus. Mas veja a reação dos fariseus após eles ouvirem as 2 primeiras parábolas. Olhe comigo a reação deles no capítulo 16, no verso 14. Nos diz que os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridiculizavam. Após ouvir as 2 primeiras parábolas dessa trilogia, os fariseus, eles ouvem essa parábola, ridiculizavam, pode ser traduzida literalmente como fazer cara de nojo. Sabe, eles ouviram e disseram, e daí? Não tem nada a ver com nós isso que você está falando. E por isso agora Jesus, ele vai concluir com uma parábola forte, que é essa que nós acabamos de ler, e que vai tratar especificamente sobre como nós reagimos diante das dádivas e dos sofrimentos da vida. Veja como essa história começa no verso 19, nos apresentando diferentes dádivas e diferentes sofrimentos dadas a diferentes homens que tiveram diferentes destinos. Olhe comigo no verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. O texto nos informa que este homem era um homem muito rico. E nós sabemos isso pela primeira informação que o texto nos apresenta, que ele se vestia de púrpura, um material extremamente caro e exclusivo de pessoas ricas. Porém, não para por aí. O verso ainda nos informa que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E há um leve toque de humor aqui, porque a palavra usada para linho finíssimo é uma palavra grega que se refere ao algodão egípcio de qualidade usado para as melhores roupas íntimas. O que Jesus está querendo dizer, olha, este homem não só vestia roupas que nós poderíamos ver que eram de riqueza, mas se alguém tivesse interessado em saber, as roupas íntimas dele também eram bastante caras. Mas veja que este homem bastante rico ainda tinha dinheiro para bancar festa todos os dias. O verso nos informa que todos os dias ele se regalava esplendidamente. E o que Jesus está querendo chamar a atenção aqui é que este homem, sendo um judeu, ele não guardava o sábado, pois ele não guardava os mandamentos. Ele não tinha tempo para guardar o sábado, porque ele fazia festa todos os dias. Portanto, nós podemos concluir que este homem, apesar de ter recebido muitas dádivas de Deus neste mundo, um homem que realmente fora abençoado pelo Senhor, mas ele não usava nenhuma dessas dádivas para a glória de Deus. Muito pelo contrário, ele desperdiçava todas elas para o seu próprio prazer. E aqui, irmãos, eu quero chamar a tua atenção para este mandamento específico que Jesus está apontando que este homem não guardava, a guarda do sábado. Deus, quando ele criou o mundo, ele descansou no 7º dia e no 4º mandamento ele institui o sábado cristão, que após a ressurreição de Cristo ser no domingo e a igreja se reunir também no domingo, passou a ser o domingo. Um dia na qual Deus concedeu a nós de presente, para que nós venhamos
descansar nele. É como se Deus, que criou eu e você, olhasse para eu e você e dissesse: olha, eu conheço a estrutura de vocês. Eu conheço vocês fisicamente, emocionalmente. Se vocês trabalharem 7 dias por semana, vocês não vão aguentar. E por isso Deus nos dá um dia de presente, para que nós venhamos descansar e nos deleitar nele. E é por isso que os cultos das igrejas reformadas e as atividades geralmente acontecem apenas no domingo, porque é o dia que o Senhor nos deu para nós descansarmos nele. E nada melhor do que nós nos reunirmos como igreja para descansarmos no Senhor em comunhão como família, aproveitarmos esse dia na sua presença. Mas veja que muitas vezes é fácil nós, assim como este homem, desonrarmos o Senhor nesse dia. Deus nos deu 6 dias para nós fazer todas as nossas outras atividades. E nós separarmos um dia exclusivamente para descansar fisicamente. E veja que não é descansar, dormir o dia todo, mas também ter um descanso físico, mas principalmente para nós nos deleitarmos no Senhor. Mas por vezes as pessoas, até mesmo os cristãos, desonram o Senhor com esta dádiva. E por isso trabalham até mesmo no domingo, buscando mais, como este homem, que não tinha tempo para o Senhor e não guardava este mandamento. Eu quero deixar claro, para concluir essa aplicação, que existem algumas obras de necessidade, que, por exemplo, hospitais não podem fechar no domingo, bombeiros não podem fechar no domingo, e essas são exceções à regra, mas nós devemos nos deleitar no Senhor, nesse dia que Ele nos concede como presente. Agora, no verso 20 e 21, Jesus introduz uma segunda personagem nessa parábola. Olhe comigo o verso 20 e o 21. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Você já parou para prestar atenção que Jesus, ele nunca contou o nome dos personagens nas parábolas? Por exemplo, nós não sabemos o nome do bom samaritano. Nós não sabemos o nome do filho pródigo. Nós não sabemos o nome do pai do filho pródigo, do irmão mais velho. Nós não sabemos o nome do administrador infiel. Nós não sabemos o nome do fariseu e do publicano na parábola de Lucas 18. Nós não sabemos o nome do bom semeador. Nós não sabemos, Jesus nunca contou o nome das personagens na sua parábola. Esta é a única parábola, de aproximadamente 40 parábolas que Jesus conta o nome de um dos personagens. O nome deste homem era Lázaro. E, portanto, o nome deve ser importante. E realmente é. Lázaro é uma palavra hebraica que pode ser traduzida literalmente como aquele a quem Deus ajuda. Aquele a quem Deus ajuda. E veja que realmente este pobre mendigo, ele realmente precisava da ajuda de Deus diariamente. Pois o texto nos informa que ele era levado, ele jazia. Essa palavra jazia pode ser traduzida literalmente como ele era deixado. Ou seja, os seus amigos levavam ele até a porta deste homem rico para que ele viesse conseguir alguma forma de se sustentar. Mas veja que o texto nos diz que ele desejava se alimentar das migalhas, ele não recebia absolutamente nada. E se você já passou fome alguma vez na vida, até mesmo no nosso dia a dia, né? Quando chega em casa, aquele cheiro de bife frito, tá com fome, desperta um desejo gigantesco em nós. Agora imagine este homem. A situação que Jesus apresenta é muito similar à do filho pródigo. No verso 16 nos diz que o filho pródigo ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Sabe quando, se você assiste série, alguma coisa assim, quando você pega um episódio na metade, você não assistiu, você não consegue entender porque você não assistiu completamente? Sendo essa aqui uma trilogia de parábolas, Jesus está fazendo uso de um recurso muito semelhante. Ele está apresentando que este homem, a situação dele, era bastante similar à do filho pródigo. Ele desejava, tanto quanto o filho pródigo, ter algo para comer, mas nada lhe era concedido. E por fim, nos parece que este homem, em uma situação tão deplorável, ele só tinha a ajuda dos cães.
Irmãos, é interessante, porque no texto, na leitura em português, nos parece apresentar que os cães, eles eram como uma situação, como um agravante da situação difícil que este homem estava passando. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Mas no texto grego, essa palavra "e" pode ser traduzida também como "mas". O que Jesus está querendo dizer é que diante de toda essa situação complicada que este homem vivia, os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Sabe por quê? Porque cães lambem as suas próprias feridas. Se você tem um cão, você sabe que cães também lambem as pessoas como um gesto de afinidade e demonstração de carinho. Mas mais do que isso, pesquisas científicas hoje revelam que a saliva dos cachorros contém antibióticos peptídicos endogênios que facilita a cicatrização. Isso foi provado num artigo da revista Nature. O que Jesus está mostrando é que, diante dessa situação tão deplorável que este homem estava, apenas os cães eram seus amigos. E eles vinham e lambiam e ajudavam no processo de cicatrização diante das úlceras que este homem tinha. Irmãos, uma coisa é certa. Aqui nós podemos ver que Lázaro, aquele a quem Deus ajuda, estava sendo ajudado por Deus. E em meio aos sofrimentos que eu e você, como filhos de Deus, enfrentamos, uma coisa é certa: Deus irá prover os meios para nos sustentar, sejam eles quais forem. Seja água brotando da rocha, como ele fez com o povo no deserto. Seja corvos trazendo alimento, como ele fez com Elias. Seja cachorros lambendo para que o processo de cicatrização seja acelerado. Em meio aos sofrimentos da vida, se eu e você somos verdadeiramente filhos de Deus, Deus estará conosco e usará até os meios mais improváveis para nos sustentar. Mas veja que agora o verso passa a nos informar, no verso 22 e no verso 23, que estes dois homens, que tinham dois diferentes estilos de vida, com diferentes dádivas e com diferentes sofrimentos, agora estes dois homens morrem. Estes dois homens vão para lugares diferentes. Olhe comigo no verso 22. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O verso 22 começa nos informando sobre diferentes tipos de morte. Lázaro morreu e nem velório teve. Agora, o rico morreu e foi sepultado. Ele tinha dinheiro e certamente seus parentes bancaram um velório digno e um sepultamento digno. Mas agora Lázaro é levado para o seio de Abraão. A expressão seio de Abraão denota justamente o fato de alguém reclinar-se no peito, com um gesto de afeto e carinho. Você lembra de João, na última ceia, quando ele se inclina no peito de Jesus? Uma demonstração de carinho. É isso que o seio de Abraão quer dizer. Este Lázaro foi levado para o lugar de carinho, de onde Abraão estava. Mas o rico, ele foi sepultado e agora ele foi para um lugar terrível. Ele foi para o inferno. Irmãos, estes dois versos nos apresentam as únicas duas possibilidades de destino que eu e você temos. Não existe purgatório. Não existe reencarnação. Não existe qualquer outra forma intermediária. Existem duas realidades: céu ou inferno. E a verdade é que como eu e você reagimos diante dos sofrimentos e das dádivas da vida determinará onde eu e você passaremos a nossa eternidade. Ou seja, onde você deposita a tua confiança, se em Cristo ou nas riquezas, se em Cristo ou em teu conhecimento, se em Cristo ou na tua saúde, onde você deposita a tua confiança?
determinará onde você passará o teu destino, no céu ou no inferno. E veja, irmãos, que curioso que o verso 23 nos informa que este homem, estando no inferno, que definitivamente que não é um lugar de conforto, este homem, ele levanta seus olhos para o céu e ele vê ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Você percebe? Este homem reconheceu que era Lázaro. Este homem olhou e viu, peraí, quem está do lado de Abraão é o mendigo que estava na minha porta. Ah, sim, o Lázaro. Ele reconhece quem era Lázaro. E o que nós poderíamos esperar, certamente, é que agora este homem em tormentos, na pior situação da vida dele, é que ele se arrependeria, certo? Que agora ele pediria perdão. Poxa, durante a minha vida toda, este homem estava no meu portão pedindo uma migalha e eu não dei absolutamente nada para ele. Mas veja como este homem reage quando ele vê Lázaro, no verso 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Este homem, ele nem mesmo fala com Lázaro, mas ele tenta convencer Abraão a dar uma ordem para Lázaro para vir ajudá-lo no inferno. E este homem usa de argumentos sofisticados para tentar convencer Abraão. Primeiro ele chama pai Abraão. Ele está lembrando a Abraão que ele também era judeu e que, portanto, ele era da mesma família de Abraão. Pensa, Abraão, família ajuda família, certo? Agora eu estou nessa situação deplorável e você é meu pai. Eu tenho direito de receber a tua ajuda. O que este homem havia esquecido é que o que fez de Abraão ser o pai da fé foi justamente a sua fé. A fé de Abraão que fez ele sair, abandonar os deuses da sua família e ouvir a voz de Deus e sair. Foi isso que fez ele o pai dos judeus. Será que este homem realmente havia pagado o preço pela obediência, assim como fizera Abraão? Mas o que causa espanto é justamente a exigência que este homem rico faz para com Abraão. Veja, ele olha e é como se ele quisesse dizer assim: olha, agora que Lázaro está se sentindo melhor, né? Está de pé, eu gostaria que ele me prestasse alguns serviços. Considerando quem eu sou, que eu tenho muito dinheiro, que eu fui muito rico, manda Lázaro descer e refrescar, porque eu estou numa situação desconfortável da qual eu não estou acostumado a estar. Irmãos, isso revela justamente a corrupção do coração humano. Uma pessoa que trabalha numa padaria, por vezes ela não consegue mais sentir o cheiro de pão fresco, porque ela já está acostumada com aquele cheiro. Da mesma forma, uma pessoa que trabalha numa loja de chocolates não consegue mais sentir o cheiro de chocolate porque já se acostumou. Da mesma forma, eu e você, quando nós nos acostumamos com certos pecados e eles já se tornam normais em nossa vida. Este homem estava acostumado a ser arrogante e egoísta e agora numa situação completamente deplorável que qualquer pessoa com bom senso olharia e dizer: nossa, eu estou no inferno. Vou me arrepender, eu vou pedir perdão. Mas este homem estava tão acostumado com a sua postura arrogante que ele nem mesmo pensa nisso, mas ele pede e tenta usar agora Lázaro em prol do seu favor, completamente egoísta. Sabe, você acha que as pessoas no inferno elas se arrependerão? Essa era uma pergunta que eu fazia quando eu era pequeno. Será que as pessoas no inferno, imagina, tá lá em tormentos, será que elas não vão olhar e se arrepender dos seus pecados diante daquilo que elas fizeram? A postura deste homem nos revela que não. E Apocalipse capítulo 16, verso 10 e 11 comprova isso. Nos diz que derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das suas angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram
de suas obras. A corrupção do meu e do teu coração é mais grave do que nós podemos imaginar. Ela vai fazer com que as pessoas do inferno, elas não se arrependem mais dos seus pecados. E elas não se voltem para Deus. E por isso eu e você devemos tratar os meus e os teus pecados não com coisas naturais, ou com coisas que como se fossem fáceis de ser resolvidas, mas com a radicalidade que ele exige. Porque o fim que ele leva é justamente esse. Mas veja que agora no verso 25 e 26, Abraão responde a este homem, fazendo lembrar de sua situação quando estava vivo. Olha comigo o verso 25 e 26. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Agora, Abraão lembra este homem da situação que ele vivia. E veja que interessante como Abraão lembra este homem. Abraão, ele não diz assim: olha, Lázaro agora ele está comigo e ele não está mais ferido, ele não está mais com as suas úlceras ou algo assim. Não, agora ele diz: Lázaro está consolado. O que mostra que o mal que Lázaro sofrera não era apenas físico, mas também era interior. E agora, ao lado de Abraão, Lázaro está consolado. Isso revela o que pessoas que sofrem neste mundo, muitas vezes interiormente caladas, como eu e você, podemos passar por dificuldades e sofrimentos quando nós chegarmos, se nós realmente depositamos a nossa fé em Cristo, se nós realmente somos filhos de Deus, no céu nós seremos consolados. Lá não haverá lágrima, lá não haverá tristeza. Diante de uma pandemia que assola a humanidade, que faz mais de 3 milhões de pessoas estarem mortas e que faz muitas pessoas chorarem, todos aqueles que depositarem a sua fé em Cristo, diante dos sofrimentos da vida que nós passamos lá no céu, elas serão consoladas. E era isso que Abraão está lembrando, este homem rico, Lázaro agora, ele está consolado. Ele está consolado. Mas mesmo Abraão tentando lembrar este homem, ele desvia o assunto. E ele se faz de desentendido. Olhe comigo no verso 27 e 28. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunha a fim de não virem também para este lugar de tormento. Mais uma vez, ele passa a ser um pedinte. Ele diz: olha, já que não é possível Lázaro vir e molhar a minha língua com um pouco de água, então pelo menos que ele seja um mensageiro, que ele vá e pregue a minha família. E até parece ser uma atitude bastante piedosa, não é? Ele está pedindo com piedade, com misericórdia, pensando na sua família mesmo. Se a minha família não ouviu o evangelho, eles vão ir para esse lugar. Mas por que ele não pede para Lázaro ir e pregar para as outras pessoas? Não, ele se lembra só da sua família. É claro, a sua família devia ser rica como ele, e o mesmo status social que ele, e ele se preocupa apenas com ela. Mas o pedido deste homem é recusado. Olhe comigo no verso 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Veja, a Torá, a lei, os profetas eram pregados todo sábado nas sinagogas. Se a família deste homem, assim como este homem, poderia ir na sinagoga ouvir. Mas ele, não acostumado a não receber nenhum não de ninguém, ele replica Abraão novamente e insiste mais uma vez. Olha comigo no verso 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Veja, é incrível a arrogância deste homem. Ele contradiz Abraão e ainda procura corrigi-lo,
como se fosse um inferior. E veja, irmãos, o fato é que essas pessoas, e as pessoas para quem Jesus estava direcionando primariamente essas parábolas, que eram os fariseus, eles viram Lázaro ressurreto. Não este Lázaro. O Lázaro, irmão de Marta e Maria, lembra? João capítulo 11. Mas sabe o que nos é relatado? Que quando eles viram Lázaro ressurreto, a partir daquele momento, eles buscaram matar tanto a Lázaro quanto a Jesus. A corrupção do coração do homem faz com que ele não se volte para Deus, mesmo diante de um milagre sobrenatural como a ressurreição. E por isso Abraão conclui garantindo que a única coisa que eles têm são as Escrituras e o testemunho dela. Olhe comigo no verso 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O único testemunho que a humanidade tem, que eu e você temos, são as Escrituras. E elas são suficientes. Eu e você não precisamos de nenhuma voz profética. Eu e você não precisamos de nenhum sonho, de nenhuma aparição de Deus. Nós temos o testemunho da lei dos profetas, as Escrituras. E elas são suficientes. E é isso que Abraão está ressaltando. As Escrituras são suficientes. E elas contêm todo o conselho de Deus para todas as coisas que nós precisamos. Para todas as áreas da vida, ela é suficiente. Para todos os problemas e sofrimentos que nós passamos, ela é suficiente. Para todas as dádivas e os caminhos que nós precisamos percorrer, ela é suficiente. Portanto, irmãos, como nós podemos ver nessa parábola, dois homens que reagiram de diferentes maneiras aos dádivas e aos sofrimentos que eles receberam. O rico, ele reage de forma prepotente, esquecendo que as suas dádivas vieram do Senhor, e até mesmo quebrando os mandamentos do Senhor, como o sábado, com as dádivas que ele recebe. Lázaro reagiu de forma calada. Alguns comentaristas que afirmam que Lázaro é o Jó do Novo Testamento, porque muito similar a Jó, diante dos sofrimentos, ele se cala. Quando o rico está falando com Abraão, ele não argumenta, ele não questiona, ele pode dizer: Abraão, deixa quieto, ele me humilhava lá na terra, deixa não, calado. Irmão, muitas vezes o silêncio fala mais alto que todas as palavras. O silêncio de Lázaro aqui fala mais alto do que todas as palavras deste homem rico. Diante de sofrimentos que eu e você enfrentamos, por vezes não há resposta. Mas muitas vezes o silêncio é a melhor resposta que nós precisamos receber. Diante dos sofrimentos, nós precisamos nos dobrar diante da soberania e diante da grandeza do Senhor e reconhecer a sua vontade. Mais do que isso, olhar para o consolo que Lázaro recebeu e nos deleitarmos na certeza de que um dia nós também seremos consolados. Que Deus nos ajude a permanecer fiel até o fim e olharmos e nos voltarmos sempre para Ele em momentos de dificuldade. Vamos orar? Deus, diante da Tua palavra, nós reconhecemos a nossa pequenez e a nossa ingratidão diante das dádivas que o Senhor nos dá e que por vezes nós as usamos para distorcer, Deus, a Tua palavra, distorcer os Teus mandamentos, como não cumprir o dia que o Senhor nos deu para deleitar-nos no Senhor e usarmos muitas vezes de forma arrogante, prepotente para nossos próprios bens, mas nós rogamos que o
o Teu Espírito Santo que habita em nós, ajude-nos a melhorar e a crescer em santidade para a glória do Teu nome. Da mesma forma, Senhor, nós queremos aprender a lidar com sofrimentos de forma bíblica, de forma cristã, como Lázaro reage. Que nós aprendemos a nos voltar para Ti, a confiar na Tua soberania e a nos deleitarmos nas Tuas promessas de um retorno glorioso que fará nós eternamente estar contigo. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.